ser de luz, tudo bem com você? Todo sábado eu vou falar sobre despertar e lei da atração. E esse será o primeiro vídeo, já siga a Luíse. E nesse vídeo eu vou falar como que fica a sua vida financeira, como você começa a compreender o financeiro, depois que você começa a despertar a sua consciência. O que é o despertar da consciência? Cada vez mais eu vou trazer aqui no canal, falando que é esse despertar cada vez mais coletivo, onde você começa a despertar para a sua essência, você começa a entender que você faz parte do Divino Criador, você é um fractal dele e que você é uma essência, você está temporariamente humano, mas você não é esse avatar. E como que fica o seu financeiro, como que a matéria, né, como que é divino cobrar, não é divino, como que é essa questão. Eu trago aqui as minhas experiências, então tudo que eu estou passando ao longo do tempo, e quando você começa a despertar, você começa a entender que você é mente, corpo e espírito. E quando você começa a equilibrar sua mente, corpo e espírito, tudo começa a se equilibrar. Lá nos chakras iniciais, que é o chakra raiz, sacro e plexo solar, onde está ali o teu material, as tuas questões com o teu pai, com a tua mãe. Então, pessoas que têm, mulheres aí que têm problemas com o pai, até homens mesmo, tem muitas questões financeiras, também tem muitas crenças. Você aí está vivenciando uma vida terrena, mas você nasceu de uma mãe onde herdou de gerações algumas crenças. Então, essas crenças, elas podem ser com dinheiro, com relacionamento. E quando você começa a despertar, você começa a curar essas crenças, você começa a curar a sua criança, você começa a fazer as ancoragens dos teus chakras, você começa a fazer aí as tuas limpezas, as suas curas, começa a se conectar com a Kundalini. Então, sim, vou falar um pouco sobre as minhas experiências com a Kundalini nos últimos dias, muito fortes, mesmo aí faz algum tempo que eu estou fazendo, mas agora você começa a ancorar o seu divino, né? Você começa a entender que você precisa equilibrar, você também começa a entender que você precisa mudar hábitos, você precisa dar a sua palavra e cumprir a sua palavra. Sim, a sua palavra, principalmente se você é sagrado masculino, a sua palavra, ela tem que ser honrosa, né? Você começa a entender que você precisa equilibrar tudo. E quando você começa a elevar a sua vibração, automaticamente a tua vida financeira começa a mudar, porque você começa a seguir seus propósitos, a enxergar quem você é, a olhar para dentro de você, a se conectar com o seu divino. E quando tudo isso começa a se alinhar, tudo isso acaba fazendo com que você realmente se conecte com o teu financeiro, comece a equilibrar o seu financeiro. Então eu estou 3 anos aí dentro de um despertar da consciência. O meu início foi bem desafiador, porque o meu início eu comecei aí, eu pedi demissão, eu não sabia, só sabia que eu ia montar um negócio dentro da minha casa, mas o que seria eu não imaginava. Até que 2 meses depois, isso eu comecei em fevereiro, um mês depois, em março, eu ganhei um tarô da minha irmã e eu comecei a estudar para aprender para mim, e eu comecei a despertar muito a minha mediunidade, eu comecei a estudar, comecei a despertar, então eu comecei a entender que somos seres espirituais, que temos propósitos. E uma coisa que eu queria dizer para você, que dentro disso você vai começar a cada vez mais sentir muita vontade, pelo menos foi comigo, de você se conectar com o seu propósito, de se conectar com algo que você veio fazer de fato, mas também quando você começa a equilibrar,
aí a se ancorar, as coisas fluem, o dinheiro vem até você, as pessoas vêm até você, o trabalho que você quer vem até você. E para isso, você vai ter que começar a equilibrar a sua mente. Você, dentro do despertar da consciência, você vai começar a entender que você é Deus. E quando você é Deus, você é o Criador. E como que você cria aqui nessa 3D? Usando de forma consciente a tua mente e a tua vibração. Então você vai começar a fazer as suas curas, parar de viver no passado, nas crenças limitantes e começa a criar. Amores, eu não tinha noção como se criava, eu era uma pessoa que não criava, até que eu comecei a fazer o Caderno da Gratidão. Se vocês não sabem, eu vou gravar um vídeo aqui. O Caderno da Gratidão me ajuda muito, até hoje eu gosto muito dessa técnica, mas hoje eu uso outras técnicas, como meditação, onde eu acesso aquilo pelo menos de manhã cedo, onde meu estado, a minha mente está em alfa, teta, tá? E este momento é o momento que eu acesso ali, visualizo o que eu quero e eu sinto. Quanto mais você sentir o cheiro, o gosto, o lugar, eu tive alguns momentos que eu acessei a sensação, eu vi, e é muito incrível. Esses tempos eu fui num lugar fazer uma palestra e, aliás, participar de uma palestra, e eu me vi ali, eu tive uma cena minha do futuro, aliás, de uma das possibilidades, porque cada vez mais eu entendo que todas as possibilidades coexistem, e a possibilidade que eu quero, ela coexiste no campo quântico, senão não ia vibrar no meu coração. A possibilidade que você aí quer, ela pode ser alcançada, porque se você quer, se você deseja, ela já foi criada em alguma linha do tempo, e talvez você já acessou e não lembra, ou você já acessou, nem que seja em sonho, mas você já acessou essa linha do tempo. É como se todas as versões tuas já existissem, e quando você começa a despertar, você começa a entender que você é o Criador, e que o Deus Criador, aquilo que você acredita, ele criou você por amor, ele é a fonte criadora, mas você é a fonte criadora da criação, então você cria também. Então tudo que você tem, consciente ou inconsciente, é criado pela tua mente, é criado pela tua vibração, é criado pelas tuas ações, é criado pelas tuas palavras, é criado porque você vibra, que você é. Então é isso, ser de luz. Então se você tá passando por um despertar da consciência, Luíse, mas eu tô gostando muito de tarô, será que eu cobro? Amores, todos nós temos dons. E quando eu digo de dons, eu não falo de mediunidade, eu falo de dons, né? Cada um aí vem com o dom da palavra, outro dom da forma de se comunicar, outro com o dom da cura, do acolhimento. Então, cada um usa o seu dom como quer, né? E sim, nós estamos num mundo que a gente precisa se alimentar, viver, então sim. Mas, claro que eu sou muito a favor, tem muitos despertos aí que não são a favor, mas eu sim sou muito a favor da doação, tá? Porém, hoje eu entendo que a gente não pode fazer pelo outro. Então, assim, sempre doa o que você pode doar, né? E às vezes sempre faça o mais, sempre dá o melhor, faça pelo outro que você gostaria que fizesse com você. Mas não faça pelo outro que ele não tá preparado. Eu cansei de fazer isso, e recentemente, de largar tudo para fazer pro outro, o outro não retribuir, porque o outro não estava preparado, né? Para dar o que eu esperava, até que eu comecei a curar e parei de esperar do outro. Então hoje eu dou o que eu posso dar e tá tudo certo, eu fiz de coração. Então é isso, quando você começa a despertar, você começa a entender que você é Deus, e quanto mais você entende que você é Deus, mais você cria. Então você tem duas escolhas, e quando você começa a despertar, que começa a cair tudo, porque no início, amores, não tem como arrumar a casa sem cair, não tem como você construir um pilar,
um grande prédio com uma casa com os pilares podres, com os pilares sujos, com os pilares escassos, não tem como. Então, se você quer construir um grande prédio, né, você vai ter que reconstruir os pilares, você vai ter que reconstruir. Mas sabe o que a gente faz no meio do caminho? Isso eu fiz muito, eu acredito que você também. Você aí, não preciso de um prédio, vou dar uma boa decoração naquela casa podre, os pilares podre, mas uma chuva derrete os pilares, mas eu vou fazer uma boa decoração, e daí vem a chuva, derruba tudo, daí lá vai de novo, reconstruir, dá uma tapeada, faz uma decoração de novo, e é isso que a gente acaba fazendo quando a gente não se cura e vai buscar um relacionamento. E tem muita gente que começa a despertar da consciência e começa a fazer isso, começa aí a sentir a noite escura da alma, parece que tá tudo desconectado, daí vai botar expectativa num relacionamento, naquele relacionamento começa a se repetir os mesmos ciclos, os mesmos padrões, porque você não curou, você não encerrou esses ciclos. Então, quando você não encerrar esses ciclos, esses padrões, eles vão se repetir. Você, mas ele pareceu tão maravilhoso, a luz dele. Mas sim, nós todos temos sombras, né? Pelo menos aqui, o nosso corpo carbono, nós somos seres divinos, e acredito que o despertar da consciência é você começar cada vez mais a acordar e decidir que você aí não precisa vir para esse planeta, que você é um ser estelar, um ser de luz, não importa que ser de raça, que credo você é, mas você é um ser divino e você aí faz as suas escolhas. Então, quando você começa a despertar, sim, você começa a se conectar com o seu material, você começa a reconstruir a sua energia, você começa a entender que você é criador. E quando você entende que você é o criador, daí o jogo vira, porque você começa a criar. E é muito incrível que eu tô num processo onde eu estou me desconstruindo totalmente quem eu era, e eu estou reconstruindo uma nova versão. Durante o despertar da consciência, tu faz isso diversas vezes. E eu tô meio gripada, tá, mas eu precisava gravar hoje pra vocês, porque eu me comprometi que eu vou postar todos os dias, terças, quintas e sábados. Terças, quintas e sábados. Vai ser os dias que eu vou postar vídeo aqui no canal, tá? E todo sábado eu vou falar sobre espiritualidade, sobre despertar e sobre propósitos também, mas principalmente sobre lei da atração, sobre algumas leis herméticas, como que elas funcionam, como que a nossa mente subconsciente pode moldar o nosso lado financeiro. É o que eu tô aprendendo, tá? Nessa reconstrução que eu estou passando, eu estou aí... eu estou reprogramando a minha mente, né? Estou reprogramando eu estou reprogramando os meus sonhos. Então, simplesmente, eu estou botando consciência, algo que nem vinha na minha consciência. Eu, no fundo, até desejava, mas eu achava tão impossível, tão impossível, tudo que hoje eu vejo tão fácil, eu vejo que já vivo. Então, eu estou reconstruindo. Então, com a mentalidade que eu tinha antes, eu não ia chegar onde eu vou chegar, né? Não tem como com a mentalidade que eu tinha antes. Eu tinha uma mentalidade onde eu conseguiria manifestar tudo que eu manifestei. E eu manifestei tudo que eu desejei, que não eram muitas coisas, mas assim, hoje eu entendo, amores, eu manifesto diariamente metas, diariamente relógios, presentes, mensagens, e hoje é tão gostoso entender que você é criadora e que você cria. Então, se você está começando a despertar, começa a criar hábito de você botar no papel o que você quer, fazer um caderno da gratidão, começar a botar no papel, sem começar, tente não olhar pelo teu bolso. Eu fiquei, amores, 8 meses, não sei nem como que eu tinha luz, porque eu não estava pagando luz e não caiu a luz.
vocês acreditam? E hoje eu vi lá na rede vizinha, eu vi um menino que aconteceu a mesma coisa que ele. Ele tinha um mês que ele não tinha como pagar o aluguel e ele, no início do despertar dele, ele manifestou. E o universo fez com que trocasse não sei o que do contrato, barará, e acabou que aquele mês ele não precisou pagar. Então é assim que aconteceu comigo, ele não sabe nem como que aconteceu isso. E aconteceu a mesma coisa comigo, a mesma coisa. Trocaram as operadoras de luz e simplesmente acabaram que deixaram a minha ligada e não viram. E eu fiquei 8 meses com luz. E no dia que eles vieram cortar a luz, eu já estava trabalhando com minha leitura, já estava recém começando a minha leitura e eu tinha dinheiro ali para pagar e para recolocar a luz, né, e para botar a luz novamente, né? Então é muito louco que as coisas que já aconteceram comigo quando eu comecei a criar, comecei a ter consciência. E despertar da consciência é quando você começa a criar, você começa a entender que você é o criador, que você é responsável pelas suas atitudes, responsável pela sua vida. Então se você está despertando, mude a sua consciência, mude seus pensamentos, comece a te colocar como responsável, comece a criar o que você quer, comece a criar hábitos que te alinham a isso que você quer. E às vezes é desconfortável, às vezes só que cada vez mais eu estou entendendo que o universo, ele te traz ideias e você tem que fazer essas ideias. Quantas vezes eu fiz as ideias que eu recebi na minha cabeça e parecia tão inocente, me ajudou muito. Quando eu comecei a ler oráculos, outro momento, ano passado também. Então eu não deixo de fazer movimento, às vezes eu procrastino, né? Mas eu não deixo de fazer movimentos e eu sempre digo, e ao longo do despertar, se você puder ajudar uma alma, você já está ajudando todo, você já está sendo Deus aqui na Terra, né? Então, quando mais você desperta, mais você entende que você é um fractal do Divino Criador, que você é um Deus e que você também pode ajudar outras almas, pode ser, né, Deus aqui nessa terra. Sentindo meu coração em compartilhar isso para você, porque agora você está começando a enxergar, começando a despertar. E sim, você vai se alinhar aos seus propósitos, eu confio nisso. Eu ainda vou falar sobre propósito, sobre você começar a se conhecer. Uma vez uma pombogira falou para mim, Maria Quitéria, ela falou para mim, dona moça, você precisa se conectar com a sua essência. As pessoas, elas precisam enxergar quem você é. E até então eu não entendia o que ela falou, assim, né? Eu até entendi um pouco, mas não ficou claro para mim. Até comecei a entender que eu tenho uma essência e que a minha essência, ela é... Então eu fui bloqueando a minha essência, porque é feio, né? É feio ser bonzinho demais, é feio ser amorzinho demais. Eu tinha uma ferida da injustiça, então quando eu me sentia injustiçada, eu era rígida. E para você aí ser uma essência amor, você tem que só dar amor e muitas vezes não receber amor, né? Então eu estou passando pelas minhas curas e eu tô passando por esse processo todo assim como você está. Estou há 3 anos nesse processo, faria tudo novamente, tudo. Eu não cortaria nada dentro desse processo. E talvez um dia você vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa, tá bom? Meu amor, sentindo meu coração em trazer isso para você. Não foi por acaso. E gratidão aí, gratidão de verdade, muita luz para você.